Então aqui está mostrando em maior detalhe aqui, ó, vocês observam aqui, eu pus uma setinha para mostrar o flap do LASIK aqui. Ok? Certo. Então, gente, observe aqui o olho direito operado, aqui o olho direito, e olha o olho esquerdo que não foi operado. Clareou agora o que aconteceu? Certo, tô vendo aí. Em cima aí. Mas qual que é a razão da insatisfação? Se essa paciente já tinha uma baixa de visão antes e continuou com essa baixa de visão depois, não era para ela ter ficado tão frustrada com o resultado. Porque antes ela tinha uma baixa de visão, considerando que tivesse uma baixa de visão, com óculos. Agora ela tem uma baixa de visão, a mesma visão que ela tinha com óculos, agora ela tem sem óculos. Ela teve um ganho, no entanto, ela estava muito insatisfeita. Alguém pode me explicar a razão dessa insatisfação? Tá pegando o eixo visual dela aí também, né? Então... Sim, não, mas a questão que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos que essa paciente tivesse uma baixa de visão pré-operatória, tivesse menos 3,5 de cilindro, mas tivesse uma visão de 0,4 com esses menos 3,5. Agora ela tem 0,4 de visão sem correção, porque ela ficou praticamente emétrope, e, no entanto, ela está muito insatisfeita. Ou seja, não é o resultado refracional que foi a causa dessa insatisfação. É isso que eu quero que chegue a tentar entender. Qual que foi a causa dessa insatisfação dessa paciente? Qualidade visual? Sim, a qualidade visual, mas certamente essa paciente, para ter tido um resultado, uma visão tão ruim, é de se supor que essa paciente já tivesse uma baixa de visão anterior, porque uma visão, uma ceratite dessa não vai dar uma visão de 0,4. 0,4 é uma visão muito ruim, né? 20/80, 20/60, é uma visão muito ruim. Então, é de se imaginar uma outra situação. Então, vamos para frente aqui. Essa paciente, gente, ela tinha uma ambliopia nesse olho direito. Se ela tinha uma ambliopia, significa que ela não tinha fusão. Uma ambliopia severa, a paciente não tem fusão, porque tem também uma anisometropia que dificulta a fusão. Se a paciente não tem fusão, ela simplesmente tem uma visão monocular. Então, ela já não usava esse olho direito. Ela continua não usando esse olho direito no pós-operatório. Só que, além de não ter a boa visão no olho direito, ela agora tem sintoma, que antes ela não tinha, porque ela simplesmente fazia ela simplesmente suprimia a visão do olho direito. O olho direito não colaborava com a visão, mas pelo menos não incomodava. Agora ela suprime da mesma forma e ela tem um olho seco importante causado pelo LASIK. Gente, muitas vezes a gente não valoriza o olho seco do paciente operado de refrativa porque a gente faz os dois olhos. O paciente não tem um olho de referência. Quando você opera um olho só, ele tem o olho não operado de referência, que é um olho muito mais confortável, um piscar mais agradável, não tem aquela sensação de ardência. Então, isso faz com que os sintomas sejam exacerbados. Então, a gente tem que tomar muito... Então, a lição dessa aula, muito cuidado com a metropia unilateral. O paciente, às vezes, tem menos 9 e plano. Você vai operar esse paciente para quê? Para ele continuar suprimindo da mesma forma, mesmo que ele fique plano? Ele pouco ou nada vai se beneficiar. Ele só vai usar esse olho amblíope se ele tampar o olho esquerdo. Ninguém fica tampando o olho bom para poder ver se o olho direito está funcionando bem. Correto? Então, gente, se o paciente não tiver uma visão binocular, ele não vai se beneficiar da cirurgia e, pior, vai ter que conviver com eventuais efeitos colaterais. Tá certo? E pacientes com ambliopia frequentemente não têm visão binocular. Então, você tem que fazer um teste de supressão para ver se ele tem visão binocular, para ver se tem indicação da cirurgia. Essa paciente não tinha indicação de ser operada. Essa paciente está com a percepção de perda. Ou seja, ela não teve melhora nenhuma no desempenho visual e está reclamando de desconforto visual. Caso a binocularidade estivesse preservada, a indução da hipermetropia monocular poderia ser sintomática. Ela não tinha queixa nenhuma dessa metropia residual. Por quê? Porque ela suprime. Se ela tivesse uma boa fusão, ela reclamaria de ficar com mais um. Porque quando ela acomodasse para poder ter uma visão do mais um no olho direito operado, ela ficaria míope no olho esquerdo. Lei de Hering. Da acomodação é bilateral.
Então, o paciente de refrativa tem que ter a percepção de ganho para justificar eventuais sintomas. A percepção de perda, aí começa a encrenca. Por isso, olha, 3 meses de operado. A percepção de perda fez a paciente questionar a indicação da cirurgia. Então, vamos lá. Quando você tiver dúvida qual a técnica foi realizada, isso eu coloquei, né? Use a fluorescência, vai facilitar a visualização da borda. O olho seco deve ser tratado e controlado antes do tratamento. É muito comum sintomas temporários. Porém, o paciente, quando faz a cirurgia refrativa, os sintomas com LASIK ele é muito mais importante do que pós-PRK. A paciente me fez a seguinte pergunta. Agora, essa resposta eu quero que todos participem dela. O senhor acha que eu deveria ter sido operado? Qual a resposta que você daria? Vamos lá, gente. Eu conversaria com o paciente, por exemplo, assim, eu não comprometeria o médico anterior, falaria para ela que foi feita uma avaliação médica, que viu que, por Giovana, exemplo, que a paciente, seja objetivo. Doutor, eu devia ter sido operado? Sim ou não? segundo a avaliação do médico lá, pelo momento, poderia ter sido operado assim. Sim. Tá. Então, você acha que deveria ser operado? Não, eu não operaria ela, mas assim, Tá, mas você, o não- paciente fez uma pergunta para você. Você acha que deveria ser operado? Alguém teria alguma outra resposta para dar para o paciente? Sempre que Eu ia vocês falar forem para dar ela. uma resposta para o paciente, gente, dê essa resposta como se vocês estivessem sendo filmados e gravados. Tá? É a melhor estratégia que tem para conversar com o paciente. Eu estou me sentindo gravado pelo paciente. Então, o que eu vou dizer, eu tenho que repetir com todas as letras em qualquer circunstância. Diga lá, quem mais vai falar alguma coisa aí? Eu ia falar para ela que, como eu não participei da conversa entre eles, eu não posso falar sobre isso. Entendi. Se você for dando essa resposta, com certeza o paciente vai entender que você está querendo proteger o colega de uma conduta inadequada. Isso é que ele vai perceber da sua resposta. Não, mas a gente não sabe mesmo como é que foi Não, a estou dizendo conversa. o que ele vai perceber. Ah, Quando a gente não responde, o paciente quer saber se a conduta foi correta, se deveria ter sido feita. Se você diz que, mas eu não participei, você está escorregando, e o paciente percebe isso. Então, trabalha contra o colega. Você vai estar deixando o paciente ficar ainda mais apreensivo se deveria ter sido operado. De que forma que a gente deveria lidar com uma situação dessa? Sem mentir, jamais. Como é que era o grau dela antes? Como é que é? Como é que era o grau dela antes mesmo? Menos 3,5, eixo a 175, ficou com mais 1 com menos 0,75, uma coisa assim. Quer dizer, o resultado refrativo ficou até muito bom. Né? Eu acho que, tipo Agora, assim, praticamente o que plano. você pode falar para ela, Sim. né, é igual a gente já conversou isso uma vez aqui. Foi que a cirurgia trouxe um ganho refracional, entendeu? Mas aqui... Será que trouxe? Nesse caso, será que trouxe? Ela continua refracional, suprimindo, diminuiu. continua com a visão monocular e ainda com sintoma de olho seco, que é um sintoma extremamente desagradável quando ele é de um olho só. Porque quando você tem um olho seco nos 2 olhos, o paciente acaba não tendo referência. Então, ele acaba convivendo com aquilo de uma forma muito mais fácil que quando você tem um olho seco monocular. Bom, eu não falaria nunca que ela não deveria ter operado. Não falaria isso nunca. Eu falaria para ela, né, não ver essa questão, né, o copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que a cirurgia teve um ganho, sim, refracional. Ela diminuiu, né, o grau de óculos que ela tinha, né, mas que, de fato, né, eu não tenho todas as informações, mas não dá para dizer que a cirurgia não teve um ganho, entendeu? Mas eu acho que, de forma alguma, eu falaria que ela não deveria ter operado. Não, eu Entendeu? entendi. Eu tentaria mostrar Então, para ela o benefício que houve. Alguém teria alguma outra resposta, alguma sugestão de alguma resposta para dar para esse paciente? Vocês observam o seguinte, gente, eu estou passando para vocês a experiência de 40 anos. Quando um paciente opera, pouco tempo, igual aconteceu hoje, eu cheguei a comentar com vocês de um paciente hoje, de que eu fiz uma faca refrativa, cheguei a falar isso com vocês, não?
Hoje, a última consulta minha foi uma faco refrativa com um paciente extremamente insatisfeito. Não. Operou tem alguns meses e voltou já querendo explicações. Muito semelhante a esse caso. Operou alguns meses e depois procurou outro médico querendo explicações. Então, daqui a pouco, terminando esse caso, eu vou comentar esse caso que apareceu hoje, a última consulta, antes de eu vir para cá. O que eu falei com essa paciente? Qual a visão que você tinha antes da cirurgia? A cirurgia, tudo que eu estou falando, gente, é verdade. A cirurgia reduziu o seu grau, foi isso que a Silvia falou. A ambliopia, você tem que explicar para o paciente, impediu que a melhora da visão fosse satisfatória. Vamos tratar o olho seco que haverá melhora com o tempo. Sempre respostas objetivas, sinceras, tá certo? E dando sempre a ideia de percepção de ganho. Responda como se estivesse sendo gravado. Então, é muito comum, às vezes, gente, o paciente querer uma segunda opinião para poder ver se tem alguma pega, para poder criar algum problema para o colega. Então, esse aqui foi o primeiro caso que eu queria trazer para vocês, mas antes de aparecer o segundo caso, eu queria comentar esse caso de um paciente que esteve lá no consultório hoje. Ele chegou com a seguinte história. Chegou-se extremamente irritado, um paciente extremamente sofisticado, um paciente conhecido, e ele chegou e disse, não, eu fiz uma consulta com o médico falou que eu devia fazer uma cirurgia para não usar mais óculos. Eu achei muito tentadora essa possibilidade e fiz a cirurgia. Só que a minha visão hoje está pior do que ela estava antes. Minha visão está muito ruim. Meu olho lacrimeja o tempo todo e eu não estou enxergando direito e eu já estou até usando um óculos para perto. Eu sei que eu coloquei uma lente para longe de perto. Ele fez uma faco refrativa, foi colocado uma lente provavelmente Zeiss, multifocal, não sei se tórica, mas o paciente estava muito mordido, estava muito insatisfeito. E o colega tinha dito para ele que ele deveria operar o outro olho. E ele falou que de jeito nenhum que ele operaria, porque ele estava muito insatisfeito com esse olho. Examinei o paciente, uma cirurgia irretocável, uma cirurgia perfeita. A lente centrada, tudo bonitinho. Mas ele tinha uma característica, tinha dois problemas que justificavam as queixas dele. Ele tinha um cilindro residual, que não era grande, mas uma lente multifocal. Ela é extremamente exigente com o resultado refracional. Então, ele tinha um cilindro de -1 e tinha também um olho seco importante, mas muito importante. Resultado, ele tinha uma superfície ocular muito alterada e um cilindro residual. E ele achava que o olho lacrimejando nunca podia imaginar que fosse por causa de olho seco. Quando eu passei para ele um lubrificante, dei umas orientações sobre cuidado de olho seco, ele não aceitou. Não, meu olho está molhado demais, ele produz uma lágrima demais. Mas você tem que explicar, sua lágrima não é de boa qualidade, a gente não põe água no motor, a gente põe óleo no motor, a água não lubrifica. Então, conversei um tempão, foi uma consulta muito demorada e desgastante, porque ele queria o tempo todo incriminar o colega. Aí eu expliquei para ele que ele deveria... No final, chegou um ponto que eu virei para ele e falei, senhor fulano, deixa eu explicar para o senhor. Com quase 70 anos, nós estamos na mesma faixa de idade, deixa eu explicar uma coisa. As coisas não são como 18 anos. Foi colocada uma lente da melhor qualidade disponível atualmente, mas não é um cristalino tão perfeito como aquele que foi criado pelo Criador. Então, tem que entender que existem algumas limitações. O que o senhor deve queixar não é da lente, a lente é a melhor disponível atualmente. O que o senhor tem que queixar, e eu reconheço, é que o senhor tem um olho seco importante que atrapalha a qualidade de visão. O que é que nós vamos fazer? Aí ele falou assim, mas eu posso corrigir esse astigmatismo? Sim, o senhor não deve. O senhor já tem um olho seco importante. Ele é mais importante que o seu astigmatismo. Se eu corrigir seu astigmatismo, vai piorar esse olho seco. Então, o que é que nós vamos fazer? Não é o que o senhor quer, mas é o que é necessário no momento. Vamos tratar seu olho seco e eu vou te passar um óculos para o senhor dirigir, porque o senhor está tendo muita queixa para dirigir. O senhor vai usar esse óculos, daqui 2 meses o senhor vai voltar aqui. Se o senhor estiver ótimo, eu vou indicar o senhor para voltar lá no seu médico que te operou, porque a cirurgia está muito bem operada, eu não faria melhor. O paciente saiu de lá, sim, mais resignado, mas mostrando, gente,
que olho seco é importante. Quando você faz uma cirurgia faco-refrativa, você está fazendo uma cirurgia refrativa. Então, tem tudo a ver com essa situação que nós estamos discutindo aqui hoje. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Ou podemos partir para o próximo caso? Reinaldo. Arnaldo, enquanto você vai, Arnaldo, para discutir esse caso aí, eu vou achar outro caso aqui. Vai lá, Arnaldo. Reinaldo, diminui seu coisa, que só vai dar reverberação. Diminui seu volume. Pessoal, é o seguinte, olho seco realmente é talvez das piores problemas que nós podemos ter em cirurgia refrativa. Paciente que tem um olho seco patológico, um olho seco ambiental, realmente ele não deve ser operado, porque a chance de ter um insucesso é enorme e realmente é extremamente importante que a gente trate o olho seco antes de realizar qualquer cirurgia, seja cirurgia faco-refrativa, seja uma cirurgia de facoemulsificação convencional, um PRK ou um LASIK. O problema da ambliopia, da anisometropia, é interessante pelo seguinte: o Giovanni acabou de fazer o curso lá do Kleber Godin, e o Kleber ele gostava muito de comentar no curso dele que ele achava que aqueles pacientes que eram portadores de ambliopia e anisometropia, quando ele realizava um teste de contato, muitas vezes com a lente de apoio corneano escleral, o paciente muitas vezes melhorava a sua visão binocular. Essa é a experiência do Kleber, mas, na prática, quando a gente realiza a cirurgia refrativa com o objetivo de corrigir uma anisometropia acentuada ou uma ambliopia, muitas vezes o paciente não tem visão binocular e ele muitas vezes ele não observa nenhuma melhora na qualidade da sua visão após a cirurgia. Lembrar o seguinte, aquele paciente adolescente que ainda não tem a sua ambliopia totalmente instalada, ele pode se beneficiar da cirurgia refrativa. A nossa colega lá de Goiânia, a doutora Belkis Nassarala, ela tem a tese de doutorado dela foi justamente correção de profilaxia e tratamento da anisometropia em pacientes, em crianças e adolescentes com LASIK e PRK. E a conclusão da tese dela é que realmente a cirurgia refrativa, quando ela é realizada precocemente, ela pode beneficiar muito a visão binocular do paciente. Uma coisa é você operar um paciente de anisometropia com 10, 12 anos de idade, e outra coisa é você operar um paciente com 60, 70 anos de idade, que realmente não vai ter fusão e não vai ter visão útil. Ok? Então, é isso. Reinaldo, então vamos para o próximo caso aí. Vamos lá, então. O Reinaldo ele vai apresentar um caso agora, que é o caso 19679, que é justamente tratando de problemas relacionados ao olho seco e cirurgia refrativa. Então, vamos lá. Quem vai apresentar esse caso? Vamos convidar a doutora Letícia, que está presente aí, para poder apresentar esse caso para a gente, por favor. Então, vamos lá. Paciente masculino, 52 anos, engenheiro. Está vendo a tela aí, Letícia? Tô ouvindo? Tá me ouvindo? O que você fez aqui? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô, vocês estão? Alô? Pode continuar, estou ouvindo normal. Mas eles não estão, então? Estão me ouvindo? A gente tá, doutor Arnaldo. Bom, agora tá. Agora porque o microfone estava fechado. Vamos lá, então. Deixa eu pôr a voz da apresentação aqui, Letícia. Tá vendo aí? Uhum. Vamos lá. Então, paciente de 52 anos, masculino, engenheiro. Em 2008, foi encaminhado por colega de residência para cirurgia refrativa. Refração estática mais 7 com menos 2, mais a 100, 0,7, mais 7,5 com menos 1, 75, 1, divisão, e PAC de 563, 550. Uma topografia de 45,96 por 44,
o eixo muda um pouquinho, mas tá. 45, 34, 150. 44, 75, 70. Então, primeiro, essa topo tá muito estranha. Tem uma simetria superior, parece uma alteração de superfície. Alguma coisa na superfície inferior também está alterado. E esse paciente também está com astigmatismo oblíquo no olho esquerdo. Então, eu primeiro veria como é que estava a microscopia dele, para ver se repete essa topo, se ele usa alguma lente, alguma coisa assim. Mas ele tem mais 7. Então, eu não operaria esse caso com mais 7, 52 anos, porque já ele pode ir para uma faco refrativa, já quando ele tiver 55, né? Mas em 2008 não era muito... Mas eu reencaminharia, porque eu não operaria de refrativo esse paciente. E aí ele pode tentar uma lente de contato ou outra coisa. Então, uma coisa muito importante aqui, a primeira orientação que eu dou a vocês é o seguinte: um paciente que vem encaminhado por um colega para um procedimento, se esse procedimento não estiver indicado, gente, não faça outro procedimento. Ele vem indicado para cirurgia refrativa. O colega não é da área, então ele acha que pode fazer mais 7, uma córnea curva como essa. Então, não é indicado, você vai fazer um relatório com toda elegância, dizendo que com a tecnologia disponível, a gente não deve fazer esse tipo de caso, não tem indicação e tal, e retorne o paciente ao seu médico de origem. Não proponha nenhum outro procedimento que não foi aquele para o qual o médico nos referenciou. Tá bom? A primeira coisa é essa. Então, vamos lá. Reinaldo, Pois não? isso aí que o senhor falou é um negócio importante, mas eu queria colocar uma situação. Vamos supor que esse médico que te encaminhou, ele é um glaucomatólogo. O senhor teria, por exemplo, alguma dificuldade, assim, eu faria a mesma recomendação de devolver para o médico, ou poderia indicar uma lente de contato? Supondo que ele não use lente de contato, nunca tenha tentado uma. Excelente observação, Cláudio. Esse colega, eu conheço o colega, meu colega de turma, eu sei qual que é a especialidade que ele faz. Ele é cirurgião, faz catarata. Não, desculpa. Esse colega é clínico, ele não faz cirurgia, não. É um colega que parou de operar há muitos anos, ele atualmente só faz clínica. Então, nesse caso, se o colega, por exemplo, não faz lente de contato ou não faz outro procedimento, eu poderia até propor para tentar resolver o problema do paciente. Mas é importante essa colocação sua. Esse colega, eu conheço ele muito bem, é um colega de turma, eu conheço ele há muitos anos. Ele é aquele colega que gosta de fazer refração. Não faz mais nada. Faz refração. Então, eu poderia realmente indicar uma lente de contato. Mas esse paciente não tinha perfil de usar lente de contato. Ele queria ficar livre do óculos, mas um paciente que não tinha nenhum perfil de usar lente de contato. Eu nem propus, porque não... Ele deixou claro que já tentou usar lente de contato, não adaptou, então, realmente, ele queria operar para ficar livre do óculos. Como não era possível, eu reencaminhei. Mas poderia, sim, se ele tivesse um perfil de lente de contato, indicar a lente de contato dele, já que o colega não adaptava a lente de contato. Perfeito, boa colocação. Então, vamos para frente. Em 2010, ele... continua aí, por favor, Letícia. Em 2010, ele voltou para se avaliar a cirurgia, queixa muito dos óculos. Então, ele estava com 54. Refração estável, exame de retina normal. Eu não faria uma faco refrativa já agora, porque está com 54 anos. E na época, acho que não tinha, né? Faco refrativa com 55. Então, já que ele voltou, eu acho, não sei como é que foi a contrarreferência, falando sobre lente, se teve alguma outra conversa com o médico, né? Então, com o médico que encaminhou. Entendi. Lembrar, gente, que essa questão da normatização do Conselho Federal de Medicina sobre a faco refrativa veio
normatizar algo que já era feito com muita frequência. Não foi depois de 2000 agora 2017, 2020, sei lá, que foi aprovada a faca refrativa. Quer dizer, foi regulamentada, mas a faca refrativa já é feita há muitos anos em pacientes auto-hipermétropes. Certo? Tá. Agora que ela veio, porque agora os planos de saúde, eles acabam que o médico coloca lá, que sempre um paciente com, vamos dizer, o médico coloca lá, eu não ponho que o paciente tem catarata, eu ponho uma frase que eu aprendi com o Elisabeto. Tem uma homogeneização do cristalino. Homogeneização do cristalino, quando começa, é uma pré-catarata. Aquele paciente já tem uma densidade aumentada, muitas vezes começa a ter redução da hipermetropia. Então, não é uma catarata, mas já que ele tem alguma disfunção cristaliniana, que é o nome que se usa hoje para justificar a faca refrativa, então, isso já se faz há muitos anos a faca refrativa em altos hipermétropes. Tá? Agora, ela foi regulamentada. Entendi. Mas então, o que você faria? Você não faria a faca refrativa? Não, faria lente de contato, até para inicialmente avaliar o paciente como uma báscula. Ah. E veria essa superfície dele aí, uma regularidade, se tem uma regularidade superior aí, uma simetria. Eu não estou vendo essa córnea como uma córnea Não? irregular, não, sabe? Eu estou vendo essa córnea. Sabe que você viu que tem um pontinho escuro superior? Sim, é porque, na verdade, a gente fica... Essa topo é muito... cor. A gente fica olhando muita cor. Se você for olhar a ceratometria desse paciente aí, a gente tem que pegar o seguinte, é o conjunto... Essa cerata é só 3 milímetros, né? Não tem assim grande... Não tem grande, eu não vejo assim grandes alterações de superfície, não. Quando a gente tem uma alteração de superfície, a cor é muito mais irregular. A gente pode ver mais, tá? Mas assim, é uma córnea que é estranha, porque tem às vezes você vê que tem a impressão de ser uma assimetria inferior no olho esquerdo, tem umas cores um pouco diferentes no olho direito, pode ser até algum grau de olho seco mesmo, tá? Mas assim, eu acho que é só de superfície, eu acho. Eu acho que essa córnea é superfície. Mas, enfim, eu faria uma lente de contato básico. Inicialmente, para o paciente. Esse paciente, ele não tinha nenhum perfil de lente de contato. Lente de contato para ele era fora de questão. Tá? Ele não tinha paciência, não tinha nenhuma motivação. Ele voltou querendo ver a possibilidade de fazer a cirurgia. Estava muito satisfeito. Achava muito dos óculos. Então, o que foi feito? Refrativo eu não faria, então é faca refrativa. Então, eu optei pela faca refrativa. Conversei com ele, um paciente que tinha mais 7, uma visão... O paciente que tem mais 7, ele tem visão de 20/800. Uhum. Tá certo? É um paciente que tem uma limitação total de óculos. Não tem aquela coisa de usar um óculos de vez em quando, constantemente. Quer dizer, acorda, a primeira coisa que ele faz, acho que antes de abrir o olho, é procurar o óculos. É uma coisa terrível, porque ele é totalmente dependente do óculos. E ele não gostava de óculos. E aí foi submetido à catarata em setembro de 2010. Em dezembro de 2010, ele voltou reclamando. Essa era a visão dele. Foi feito um IOMaster, calculado uma lente pelo IOMaster, e houve um erro biométrico. Esse paciente, apesar de ter sido colocado uma lente de mais 30 tórica, esse paciente ficou hipermétrope e reclamando da visão de perto. Então, aí eu pergunto a você, o que fazer com esse paciente? Óculos para perto. Eu passaria óculos para perto. Inicialmente. Perfeito. Continuando, em março de 2011. Piora da visão, mais 3, né? É normal, né? E agora, de novo, ele está reclamando de piora da visão. Ele está reclamando de longe também? Tá, né? Sim. Resultado da cirurgia foi péssimo, né? Você vê que um ano depois, quer dizer, um ano não, alguns meses depois da cirurgia,
6 meses depois da cirurgia, já estava com mais 3 de hipermetropia de novo. Eu ia, como tem 6 meses da cirurgia, eu ia inicialmente, eu não sei se ele vai gostar da minha opinião inicialmente, mas eu ia propor um óculos multifocal, porque tá aumentando. Perfeito. É isso. Então, vamos ver o que foi feito. Primeira questão, né? Encade um procedimento adicional. Nesse caso, que esse paciente deve ser cobrado, não deve ser cobrado, e por quê? O paciente operou, gente, em setembro, pagou caro por uma cirurgia. 6 meses depois, ele estava totalmente dependente de óculos de novo. Evidentemente que ele sabe que ele teve um ganho, mas não atingiu o objetivo dele. O que você acha? Não deve ser Doutor cobrado. Reinaldo, Pois não. eu estou aqui pensando nessa pergunta aí, mas antes disso, o que explica essa piora? Porque ele teve um resultado refracional bastante razoável, e depois está quase que dobrando, né? No olho direito está dobrando em 6 meses, de mais 1,5 foi para 3. A lente ainda está se reposicionando dentro do olho, ele está tendo uma contração capsular, que está jogando essa lente lá para trás, mais para trás um pouco? Sei, possivelmente algum reposicionamento dessa lente, porque um paciente com 50, já estaria com 55 anos, não era de se esperar uma mudança de curvatura. Pseudofásica, né? Não foi mexido na córnea dele, né? Quer dizer, o comprimento do olho não vai diminuir com 55 e tantos anos. Quer dizer, mas apareceu a hipermetropia, quer dizer, piorou. E certo, o paciente não estava satisfeito. E estava querendo uma solução. Uhum. Mas é isso, gente, tudo, gente, quando a gente conversa, quando a gente trata o paciente, entende a frustração dele, não fica querendo dizer, a pior coisa que você pode dizer para o paciente, mas a cirurgia foi ótima, a cirurgia está linda. Ele não quer saber disso, né? Ele quer saber de enxergar. Ele operou para enxergar. Então, não fique tentando se elogiar para poder justificar a frustração do paciente. Não. Entenda a frustração do paciente, aceite, seja solidário com ele. Na verdade, é a visão dele que você está tratando, e a visão dele não ficou satisfatória. Então, entendam, realmente o resultado foi aquém do esperado. A cirurgia correu tudo bem, mas, infelizmente, o cálculo biométrico não foi preciso. E, certamente, você tem que colocar isso antes da cirurgia. Olhos muito curtos ou olhos muito longos diminui a precisão da biometria. Se você explica isso para o paciente, você não tem que justificar depois. Agora, quando você começa a prometer demais, você tem que justificar depois. Aí começa a... doutor, mas o senhor falou que... Então, e aí, o que você faria? Você está com mais 3, com menos 1,5, eixo a 20, e mais 3 com menos 1, eixo a 30. Eu passaria um óculos inicialmente. Eu não sei o que está acontecendo. Tá. Então, veja bem, se ficou combinado que a lente não corrige o astigmatismo... Gente, essa lente não é tórica, viu? Tá. Ai, gente, olha para você ver. Olha que eu estou lembrando. Essa lente é uma Restor. Olha só. É uma Restor. Ai, ai, ai. Agora que eu estou lembrando do caso. É uma Restor não tórica. Porque nesse grau não tem tórica. Eu lembro que era uma lente especial, mas não era que era tórica. Eu achei que fosse tórica. Agora que eu estou vendo aqui chegando perto, é porque eu com esse negócio do MAC aqui, esse MAC me desorientou aqui. Esse negócio do MAC do Arnaldo aqui é dureza. Mas então, não é tórica, é uma lente Restor. Restor no 30, mais 30 não tem tórica. Então, evidentemente que eu não coloquei para ele que haveria uma correção total, porque não tinha condições de corrigir o astigmatismo. Então, é o seguinte, se eu falar com ele que a lente não corrige o astigmatismo, porque isso foi colocado para ele porque não existia, a lente não era fabricada.
eu poderia ter colocado uma lente suplementar, eu discuti isso com ele. E uma refrativa posteriormente, que já ficou decidida como necessária, eu cobraria. Se eu combinei que a lente corrigiria tudo, para longe e perto, eu não podia cobrar. Como esse paciente tinha um astigmatismo significativo, principalmente no olho direito, eu coloquei para ele a possibilidade de uma cirurgia refrativa posteriormente para corrigir não só o astigmatismo, que não seria corrigido pela lente, como também por uma hipermetropia residual, ou uma miopia, que seja. Então, o paciente estava orientado que poderia ser necessário um procedimento. Então, evidentemente, que esse procedimento deveria ser cobrado. Ficou claro para vocês a minha conduta? Sim. Então, vamos para frente, vamos ver o que foi feito. Então, eu coloquei para ele, gente, esse paciente é um paciente altamente diferenciado, altamente exigente, e olha como é que tá, vai vendo como é que está a situação. Aí, qual que seria a conduta? Um H-LASIK, um H-PRK, tradicional, topo guiado, wavefront, o que vocês acham que deveria fazer com esse paciente? Peraí. Mais 3, com menos 1,5. Achei isso aí, né? Porque ele tem um astigmatismo oblíquo também, né? 120 tá agora. Mas um paciente com 55 anos, uma Mudou córnea o de eixo. 560 micra, 550 micra, é um paciente que realmente a gente preocupa pouco com a ectasia, né? Uma córnea já, um paciente já com a córnea bem endurecida pelo tempo, né? Mudou o eixo também, né, no esqueleto. Mas eu faria... Ai, ai, ai. Não sei. Um H-LASIK, talvez, para Alguém dar pode ajudar a visão Letícia aí? rápida. Se ninguém quiser, eu tento ajudar. Isso. Diga lá, calma. Olha só, em 6 meses já teve uma alteração refracional. A primeira coisa que eu ia propor para ele é o seguinte: não vamos fazer nada enquanto a gente não souber se isso ainda vai progredir mais um pouco. Um óculos, a gente vai ali na esquina e manda fazer um novo. É uma coisa mais tranquila, não é definitivo. Uma cirurgia já é uma coisa mais complexa. Então, vamos aguardar, vai voltando aqui de tempos em tempos, talvez de 6 em 6 meses, talvez até a expectativa do paciente vai arrefecendo um pouco, e depois a gente conduz de outra forma. Mas propedêutica, o que eu faria? Eu faria Pentacam. E talvez eu faria um OCT nesse paciente. Qual seria o objetivo, Cláudio, do OCT? Ver o posicionamento dessa lente e ver essa córnea, essas aberrações desse paciente. Seria o caso, no caso, de fazer um ECO-B, talvez? Um BM seria até melhor, mas é tão difícil o BM em Belo Horizonte, né? É verdade. Bom, o certo, gente, é que o paciente está agora com 55 anos, um paciente muito exigente e com muita dependência dos óculos, ele queria uma solução. O paciente, numa situação dessa, tudo bem, a gente pode dizer para ele o seguinte, no momento, a melhor alternativa para você é o óculos, embora ele possa, muitas vezes, considerar que essa não seja a melhor alternativa. Então, você tem que propor para ele todas as possibilidades de óculos, de lente, de uma cirurgia refrativa, de uma lente intraocular complementar. Tudo isso você tem que propor. Tudo que existe, a gente deve propor para o paciente. Mas não é que você vai seguir a orientação, a decisão dele. A decisão é do médico. Mas você dá para ele as ferramentas que existem e você direciona a decisão dele. Quando ele fala assim, mas eu gostaria de colocar mais uma lente para não ter que mexer não é tão simples assim. Uma lente tem outras complicações. A gente pode também não ter um resultado muito bom, porque é um olho muito pequeno. Você põe 2 lentes, você pode diminuir a profundidade de câmara e diminuir a drenagem, aumentar o risco de ter um glaucoma. Então, quer dizer, você tem que direcionar para o paciente de tal forma que ele não sabe dos riscos.
Ele só quer resolver o problema, mas você tem que dizer para ele dos riscos. Não é tão simples assim. O paciente com mais 7 tem um comprimento ocular, é um comprimento muito pequeno, essas câmeras são muito rasas. Mesmo depois de colocar uma lente, vai colocar mais uma lente ali, essa lente vai ficar no sulco, e você vai empurrar esse ângulo para frente. Quer dizer, não é tão inócuo assim. Então, você tem que explicar para o paciente os riscos também. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário antes da gente ir para frente? Ou vamos para frente? Pode ir. Então, continua, Letícia. Então, olha para você ver. Estamos começando a raciocinar da mesma forma, gente. Eu falei assim, gente, vamos fazer uma propedêutica mais elaborada desse sistema óptico desse paciente. Por que que ele está tendo tanta dificuldade, tanta baixa de visão? Será que a refração é essa mesma? Como é que está a qualidade óptica desse paciente? Então, eu resolvi fazer uma aberrometria. E ele tinha uma qualidade óptica excepcional. Excepcional. Olha o PSF dele, dentro dos 3 milímetros de sobra. Excelente. Observem que o PPR, que é a Predictable Refractive Phoropter, é muito parecida com a refração dele. Olha lá, a refração subjetiva mais 3 com menos 1,5, a refração total dele é mais 3,69 menos 2,11, deixa 120. No olho, que era a refração dele, minha, era mais 3 com menos 1, a 30, ele tinha a PPR dele, 3 e mais 3,5 com menos 1,41, deixa 59. E ele tinha, na verdade, o grande problema dele não era aberrações de alta ordem. Vocês estão vendo aqui o mouse? Observe que aqui é defocus. Observe que em seguida aqui são as aberrações de alta ordem. Praticamente não tem aberração de alta ordem. Esse paciente tem uma qualidade óptica excepcional. Então, eu pergunto a vocês, o que vamos fazer com esse paciente? Esse paciente está me lembrando aqui que o PIB dele deve ser um dos maiores PIBs de Belo Horizonte. Olha onde é que eu fui me meter. E aí, bom, resultado. Fazer o que, gente, com esse paciente? Pode operar. Outra coisa muito importante também, gente, é explicar tudo. Um paciente desse o cara é engenheiro, o cara entende de matemática, ele entende quando você fala de aberração, que você fala de função senoidal, o cara entende, você está conversando com alguém que é da área. Então, a gente deve explicar em detalhes os exames e tudo, para ele entender o que você está querendo fazer por ele, para ele, inclusive, valorizar o que você está querendo fazer por ele. Então, o que nós vamos fazer? Vamos operar, fazer um LASIK, um HLASIK, um HPRK, tradicional, topo guiado, o que vocês acham? Baseado em frente de onda? Acho que faria um. Eu faria um OCT dessa córnea, né? Ou um OCT, um Pentacam. Primeiro. Mas é isso que eu faria primeiro. Ok, um Pentacam. Ok, então vamos ver. Esse paciente de 2011, gente, a gente fazia muito mais. A gente fazia muito mais Orbiscan do que Pentacam. E olha, apesar desse paciente ter uma excepcional qualidade, olha o que veio no Orbiscan. Eu sabia que tinha alguma coisa aí nesse 48. Falei? Tá vendo? Olha para você ver que coisa. E aí? E aí? E aí ele vai ficar quietinho. Voltemos aos óculos. Mas ele queria óculos, não. Lente de contato, ele tem que ser... Lente de contato, nem pensar. É porque ele não sabe que é bom. Então, eu estou questionando aqui, será que esse paciente tem ceratocone? Não, ele tem uma simetria, né? Não é um cone, uma ectasia. Olha essa simetria, que coisa horrorosa. É. Tanto no direito quanto no esquerdo. Curvatura posterior também, né?
E a curvatura, bem lembrada, a curvatura posterior dele também não é muito benta, não. Embora a gente, no Orbiscan, diferentemente do Pentacam, a gente valoriza mais o Rauch do que a elevação posterior isoladamente. Rauch é a diferença entre a elevação posterior e essa diferença máxima e mínima da elevação posterior. A isso nós chamamos de índice de Rauch. Eu coloquei aqui em cima, 70 e 90. O Rauch é patológico acima de 100. Quando você pega o cursor no exame dinâmico e põe na elevação maior, aqui, por exemplo, a elevação maior aqui é tipo 80. Aqui a menor é 10. Então, essa diferença 10 menos 80 dá 90. Está aqui o índice de Rauch 90. Aqui, a elevação, ela é, a maior elevação é positiva, a menor elevação negativa. Então, você põe menos, você vai dar mais. Então, você soma. Aqui você tem em torno de 60, aqui em torno de 10. Então, 60 menos 10 dá 70. Então, o Rauch, por incrível que pareça, era um Rauch dentro da faixa de normalidade. E agora, o que nós vamos fazer com esse paciente? Primeira coisa, gente, esse paciente tem ceratocone ou não? Quem acha que ele tem ceratocone? Eu acho. Bom, gente, eu asseguro vocês que, a despeito dessa assimetria, esse paciente não tem ceratocone. Essa córnea tem um aspecto de ceratocone clássico, mas ele não tem ceratocone. E não é por causa do Rauch, é por causa da aberrometria. É impossível você pensar um paciente com ceratocone, com um PSF, com as aberrações de alta ordem tão baixas. O ceratocone expressa muito cone, principalmente cone vertical. Esse paciente não tem. A aberrometria dele é normal. Então, esse paciente não tem. Observe, olha aqui o mapa de aberrometria. Ele é esférico, mostrando que não tem aberração de alta ordem. Olha aqui, é esférico. Olha as aberrações de alta ordem dele, não tem nada. É maravilhosa essa córnea dele, por isso que ele tem um PSF tão bom. Apesar dessa simetria maluca aí. Mostrando que, às vezes, a topografia, que é o mapa mais importante, quando você está associado a outros dados que complementam a propedêutica, você pode se assegurar que isso aí não é ceratocone. E não estou falando de espessura de córnea, não, tá? Eu estou falando de aberrometria. Quando um paciente tem ceratocone, ele expressa muita aberração. Por isso que o paciente com ceratocone enxerga muito melhor com lente do que com óculos. Porque o óculos não corrige as aberrações de alta ordem. Para frente? Ou vocês querem discutir mais alguma coisa aqui? Para frente. Alguém quer discutir mais alguma coisa? Podemos ir? Podemos ir, Letícia? Ah, estou no mudo, pode. Então tá. Então vamos para frente. Olha aqui a topografia desse paciente. Também tem essa simetria, muito parecida, muito sugestiva de um ceratocone. Uma córnea de 45, 94, 45, 97, 45. Aqui, que córnea estranha. A superfície dele é boa? Não, a superfície dele ele não tinha nenhuma alteração de superfície. É, né? Você vê que ele tem um bow tie assimétrico, um eixo oblíquo, quer dizer, um padrão de cone, mas pela aberrometria, pela qualidade de visão, eu tive certeza que esse paciente não tinha ceratocone. Então, fazer o que com esse paciente? Ele continua querendo uma solução. Fazer um PRK, talvez? Eu não faria nada, não, Fernando. Alguém faria uma cirurgia corneana nesse paciente? Eu ficaria com medo também. Eu ficaria receosa também. É um caso, gente, é um caso super desafiador. Tá? Agora que o senhor provou que ele não tem ceratocone, que a córnea dele é boa, deixa a córnea continuar boa, né?
Não mexe não, né? Eu ia pedir para discutir com o doutor Arnaldo, doutor Reinaldo, porque É. pra iluminar a mente aqui. É isso que eu ia fazer. Eu ia É apenas um caso encaminhar para eles. desafiador. Isso aqui é desafiador para todo mundo, tá? Se eu colocar isso aqui numa roda, um grande especialista em cirurgia refrativa, ele é desafiador para todo mundo. Porque vocês já estão num nível que, quando começa a ficar difícil para vocês, é difícil para todo mundo. Então, vamos em frente. Então, aqui com todas as letras, isso apesar dessa córnea maluca, esse paciente não tem ceratocone. Então, e eu tive certeza que ele não tinha, porque eu fiz um teste de sensibilidade ao contraste que estava normal. E estava normal, e era de se esperar que estivesse normal, já que ele tinha também uma aberrometria normal. Então, voltamos à situação. O paciente está entendendo tudo que nós estamos fazendo, mas ele quer uma solução. Operamos ou não operamos esse paciente? Eu Doutor não opero. Reinaldo, Oi? aí no Orbscan, ele tem o Aham. ACD. Eu não Tá. consigo ver aqui. Qual que é o ACD dele? Eu também não consigo, porque eu estou com óculos aqui de longe, certo? Então tá terrível. Deixa eu ver aqui. Porque está Arnaldo, muito pequenininho aqui para mim. anterior chamber depth. Deixa eu ver. 5,10 milímetros. 5,10. Tá boa, né? 4,45. A Aí, é muito boa. para um hipermétrope, então eu já pensaria numa lente complementar. Perfeito, perfeito. Não, isso é uma câmera anterior muito boa. Eu nem tinha atentado para isso aqui, não. Boa observação. E realmente poderia se pensar até numa lente complementar, suplementar, né? A gente chama de sulcoflex, né? No caso, tórica, porque ele tem também um astigmatismo, e um paciente que tem uma lente multifocal, gente, ele não pode ter um resíduo refracional tão alto, principalmente, né? Tanto esférico quanto cilindro, tem que corrigir os dois. Mas aí, o que é que faríamos? Uma lente suplementar? Faríamos cirurgia corneana? O que vocês acham? Eu acho que é melhor a suplementar do que uma corneana. Eu. Isso aí você está Mas vendo? eu ficaria com óculos também. Tá. Então, vamos ver o que foi feito. Olha aqui, gente, olha a sensibilidade ao contato desse paciente. Depois de ter sido feita uma cirurgia de catarata, e ele ter feito aqui a faco, ele tem uma sensibilidade ao contraste muito boa. Ela é normal no estímulo diurno e borderline no estímulo noturno. Isso é muito bom para uma sensibilidade ao contraste. Isso, com certeza não é ceratocone. Então, vamos para frente. Eu resolvi fazer, então, nesse paciente um LASIK, um H-LASIK, baseado no PPR das aberrações dele. PPR é Predictable For-Off Refraction, ou seja, a refração prevista pelo For-Off. Então, eu não coloquei o grau que ele tinha, eu coloquei o grau da aberrometria, que era mais 3,5 com menos 2,11, eixo a 120, mais 3,15, 1,40. Está aqui o planejamento, aqui, ó, do lado. Lembrar, gente, que, apesar de ter uma córnea espessa, lembrar que, quando você faz um tratamento desse aqui, você usa cilindro positivo, você praticamente não tira no centro da córnea. Certo? Você vai fazer mais 1,5, mais 2, eixo a 30. Você não tira no centro da córnea. Ok? E seria uma segurança a mais para quem ainda acha que é ceratocone. Então, vamos ver o que aconteceu. Aqui, o Orbscan pré-LASIK e aqui o pós-LASIK. Observem o padrão da córnea, como que mudou. E observe o seguinte, olha aqui, 3 meses após a cirurgia, eu fiz uma nova sensibilidade ao contraste. Ela estava muito boa. O paciente estava extremamente feliz, sem correção. 0,907 e a Aguer1 sem correção. Aí o paciente estava que era só felicidade. Ok?
Alguém quer Professor, eu só Eu tenho não uma entendi. dúvida, Diga nem lá. é dúvida. Poderia ter sido feita uma refrativa, porque essa córnea assimétrica, irregular, mesmo não sendo ectasia, a refrativa topoguiada seria uma opção? Seria uma ótima opção se a gente tivesse na época. Ah, sim, tá, Na época a ok. gente tinha só o wavefront. Se eu tivesse hoje o EX500, eu teria feito uma topa guiada e não o wavefront. Tá ótimo. Professor, a minha dúvida é sobre, né, a báscula, né? Porque ele ficou J1 e você colocou planejamento, né, com base na berrometria aqui, mas praticamente zerava a metropia dele, e por isso que eu não entendi exatamente por que o J1. O J1 dele é por conta da catarata, da lente que ele tinha colocado multifocal antes? Claro. É, né? Local, corrigiu a metropia na córnea, ele ficou, então, praticamente amétrope. Entendi. Bom, mas aqui, então, está o pré-operatório. Observe a verrometria antes e depois. Você observa que, mesmo tendo sido feita uma cirurgia baseada em frente de onda, você induz aberrações. Só que quando a cirurgia é feita de forma personalizada, baseada em frente de onda, você induz menos aberrações. Agora, tem um artefato aqui, que é o seguinte, esse pós-LASIK aqui, houve um erro lá na hora de fazer o exame. Eu me lembro que a moça que fazia isso lá chamava Marina. Eu falei assim, Marina, esse exame está errado, não pode ter induzido tanta aberração. Aí ela me explicou, esse paciente estava dilatado quando foi fazer esse exame. Então, quando você dilata, você expressa muita aberração, por isso que deu um PSF tão alterado. Mas a sensibilidade ao contraste que foi feito sem dilatação, o paciente estava ótimo. Gente, olha aqui o PPR no pós-operatório. Mais 0,68 menos 0,43. O esquerdo, mais 0,98 menos meio. Muito show. Muito show, né? Pois é, mas é porque estava dilatado, né? E aí, tá ok? Podemos parar? Olha aqui, gente. O pós-LASIK. Observe que ele tem um defocus. Opa! Tem um defocus aqui, ó, que é aquela refração que ficou, mas as aberrações de alta ordem dele teve pouca indução. Embora no lado esquerdo a gente tenha tido uma indução importante de coma. Gente, olha que legal, gente. Isso é muito legal. Olha quando você induziu coma vertical, olha o que aconteceu com o olho esquerdo. Você começa a ter perda de sensibilidade ao contraste. No direito você não tem. Olha aqui. Nem diurna, nem noturna. É muito legal isso, gente. Fala a verdade. É muito top. Para frente? Pode ir para frente? Letícia? Pode. Então, está aí, então, a berrometria pré e pós, a sensibilidade ao contraste pós, paciente extremamente feliz. Mas, até então, nós não tivemos nada desafiador. Agora começam as encrencas, começam as desafiadoras. A situação desafiadora. Então, como é uma sessão de caso desafiador, começaram os problemas. Esse paciente, então, já estava com 61 anos, estava muito satisfeito. Em março de 2011, depois do LASIK, baseado em frente de onda. 6 meses depois, ele se tornou diabético e apareceu um câncer nele. Ele desenvolveu um olho seco severo. Severo. Não tinha como tratar esse olho seco. Era muito grave. Tanto que, observa a córnea dele aqui. Sabe o que é isso aqui? Ele teve úlcera de córnea. Então, o olho estava grave que não conseguia controlar. Eu tive que pôr plug, eu uso muito Smart Plug, eu acho que é muito fácil de colocar. Então, foi tratado com colírio, gel lubrificante, linhaça, linha de contato terapêutico, corticoide, hidratação, pilocarpina tópica e via oral.
Plug, inclusive, nos canais superiores, mas desenvolveu uma úlcera de córnea com leucoma central, doxiciclina e tudo, e ele começou, então, por causa dessa lesão, teve uma perda de visão do olho direito. Como eu não tinha mais nada para fazer, em 2019, eu fiz uma sessão de luz pulsada com esse paciente, que melhorou, fazendo com que ele pudesse reduzir o número de lubrificantes. Em 2020, 8 anos depois do câncer, ele estava assintomático com os lubrificantes, fazendo um controle periódico e relativamente satisfeito com a visão, apesar de ter tido uma perda por causa dessa lesão. Vocês observem, gente, que tudo, um caso desafiador, que, no final de contas, o que atrapalhou toda a história foi um olho seco, não causado pela cirurgia refrativa, mas causado por quimioterapia. Mostrando como é que o olho seco, gente, independente da causa, pode ser um problema muito grave para a qualidade de visão. Então, Letícia, o que é que você tem aí de interessante? Coloca para nós aí essas considerações aí sobre esse caso. Esse paciente foi submetido a faco refrativa pela intolerância aos óculos com alta hipermetropia. Foi orientado que a alívio bifocal mais 30 não corrigiria o astigmatismo, sendo necessário um tratamento posterior com oximer laser. O LASIK personalizado foi indicado para preservar a ótima qualidade de visão pré-operatória por controlar a ciclotorção e induzir menos Aberração de alta ordem. Aberração de alta ordem. In English. 1 ano após a cirurgia refrativa, foi submetido à quimioterapia, resultando em um olho seco grave de difícil controle. O olho seco teve como causa a quimioterapia e a diabetes, né? Doença da rosácea. Lembrar, gente, que a luz pulsada, ela é feita, não é para pessoas que têm, por exemplo, uma lesão química, que tem uma doença, um Steve Johnson, que tem lesão das células caliciformes, que leva a uma lesão de limbo, ou tem uma diminuição da produção de lágrima. É para aqueles indivíduos que têm disfunção de glândulas de Meibomian. Esse é o objetivo da luz pulsada. Geralmente associada à rosácea, que era o caso desse paciente. O olho seco grave causou uma úlcera de córnea. Se eu não tivesse dado assistência ao paciente e esta úlcera tivesse provocado uma deficiência visual importante, o tratamento refrativo poderia ser responsabilizado pela sequela. Porque aconteceu depois que ele fez o LASIK, ele desenvolveu depois do LASIK, ele desenvolveu essa úlcera de córnea. Ele podia associar à cirurgia, não foi. Ele foi por causa da quimioterapia, né? O suporte durante o tratamento com consultas... Passou. Tá. O suporte durante o tratamento com consultas frequentes, 2012 e 2019, foi fundamental para evitar complicações ainda mais graves. Hoje tem uma superfície ocular controlada. Paciente não, porque se você der alta para um paciente, você não vai ter oportunidade de tratar as complicações, né? Controlado, então, a superfície ocular controlada, que lhe permite ter uma boa visão com poucos sintomas. Entre as muitas habilidades a serem desenvolvidas pelo cirurgião refrativo, está o tratamento do olho seco. Sim, porque é uma complicação, como ela falou muito bem, é uma complicação, gente, muito grave. A gente, às vezes, tem a impressão que porque muitas vezes você põe no mesmo bolo um olho seco evaporativo por uso de computador com um olho seco grave causado por uma lesão das células dos terminais nervosos que estimulam o lacrimejamento reflexo da córnea, e isso causa um olho seco importante. E não é tão simples contratar um olho seco evaporativo no uso de computador, ou por causa de ar-condicionado, ou questões de ambiente. Então, o olho seco pós-refrativa, frequentemente não é grave, felizmente, mas às vezes ele se torna muito grave, e se tiver outra complicação, como no caso desse paciente teve uma quimioterapia e levou a um olho seco grave, você tem que saber conduzir isso aí, porque vai comprometer a qualidade de visão. Em última análise, o
O paciente associa você com aquele que está tratando a qualidade de visão dele. Se ele está com a baixa de visão, ele vai sempre associar ao seu tratamento que você está fazendo, e não à quimioterapia que ele foi submetido. Então, vocês veem, gente, que é um caso, assim, que esse caso é emblemático, né? Porque é um caso que você imagina. Eu estou tratando esse paciente há quanto tempo? Isso agora foi em 2020. Mas esse 2012. paciente, ó, ele está desde 2008. 8, né? 12 anos que esse paciente está lá no consultório todo dia, com muita frequência. Isso aí fala assim, ninguém deve pensar em fazer cirurgia refrativa por questões econômicas. Se você for pensar, quantas vezes que eu já atendi esse paciente ao longo desse período e dividir pelo valor que ele pagou pela cirurgia, talvez se eu tivesse só feito consulta esse período todo, eu tinha ganho mais. Mas a gente deve fazer a cirurgia porque a gente acredita e que a gente se prepara para fazer a cirurgia de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas não é assim uma coisa, vamos dizer, não é um mar de rosas que a gente pode pensar, né? Vai lá e faz um laser e tal. Não, a gente tem que saber lidar com essas complicações se vocês quiserem fazer referência. Certo? O doutor Arnaldo é referência em refrativa porque ele sabe lidar com essas complicações. Se não fosse assim, ele não estaria como referência em cirurgia refrativa. Porque lá fazer uma cirurgia de vez em quando e não ver mais o paciente, porque já resolveu o problema dele ali, isso não é fazer cirurgia refrativa. Tá? Por isso que no começo da ocular laser, nós tínhamos muitos colegas que faziam outra especialidade, mas que não se dedicavam à cirurgia refrativa. Vocês estão se formando, se qualificando para poder lidar com essas questões. Por isso a gente traz esses casos complexos. Felizmente, não é a rotina nossa, porque senão você vai mexer com o veíte, né? Se quisesse só mexer com um problema. Mas é isso aí, gente. Eu acho que hoje, apesar do transtorno todo, por causa do Mac, né? O Mac é uma tristeza, né? Tem que ser Windows, né? Gente? Mexe com o Mac, não. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa, Arnaldo? Reinaldo, tira seu volume aí, Reinaldo. Parabéns. Caso do Reinaldo, pessoal, aí, super interessante. Tira seu volume aí, Reinaldo. Ou senão eu vou tirar. Deixa o seu aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? O Reinaldo tem muito que tirar o microfone dele, que Muito está baixo o som. parecendo como ele falando. Só um minutinho, tira o seu volume. Porque senão vai